Então, sábado à tarde, começo do nosso verão, né? Tá quentíssimo no litoral e tá muito quente. Temos a deputada Laura Cito, o Luiz e o José Roberto Prestes Madruga, o doutor Zé Roberto, porque a data é muito importante. Houve um debate muito importante aqui no Sindicato dos Pescadores de Tramandaí hoje. Deputada, é um prazer receber a senhora mais uma vez. Primeiro as damas, senhoras. Prazer estar aqui organizando a luta antirracista no Litoral Norte. Então, mais uma vez estar aqui com o Luiz, com o Zé, com toda a turma, né? Para a gente poder debater, se organizar, né? E lutar contra o racismo. O racismo é uma coisa estrutural, né, deputada? A gente, quando pensa, não, agora o racismo passou, né? Daqui a pouco alguma coisa acontece, a gente descobre que não passou. E a gente tem sabido de coisas muito estranhas acontecendo no Brasil hoje em dia, como, por exemplo, alguns prefeitos que deportam as pessoas das suas cidades porque o cara não tem onde morar. Vai lá, bota o cara no ônibus, manda o cara embora, né? E agora? No Rio Grande do Sul, graças a Deus, essa moda não pegou ainda, mas isso não é uma coisa constitucional. E por mais incrível que pareça, geralmente, em grande maioria dessas pessoas, são negros que passam por essas coisas. E agora, deputada, tem como criminalizar essas coisas, não impedir? A luta passa por isso? Não tem nem como dizer que é novo, né? Nós somos um país que viveu 300 anos de escravidão, onde ao longo dos últimos 100 e tantos anos, o Estado brasileiro teve várias políticas de higienização do povo negro. E o que nós vimos, inclusive numa matéria grande no jornal, no domingo passado, mostrando exatamente essa política de higienização, de tentar, tá chegando o verão, vamos tirar de lugares turísticos a população negra, moradores de rua, né? Tá dentro desta lógica. Aqui no Rio Grande do Sul a moda para não ter pego, mas pega cidades como Bento Gonçalves, né? Onde o prefeito o tempo todo diz para as pessoas, a entrada da cidade é a serventia da casa, né? Então, nós vivemos ainda hoje, 500 anos de Brasil, uma ideia, ao invés de incluir, de dar oportunidades, né? De garantir que as pessoas possam ter seu acesso à cidadania, tentar esconder, tentar criminalizar a pobreza, isso com projetos como a gente tem visto, cidades como a minha cidade, Porto Alegre, que inclusive tenta aprovar projetos que proíbem a caridade, proíbem de dar comida para pessoas em situação de rua. Então essa ainda é uma lógica que se mantém e que hoje tem se fortalecido com pensamentos conservadores, fascistas e que tem um alvo apenas, que é o povo negro, o povo pobre desse país. Luiz, dos velhos tempos do sindicato, o que mudou de lá para cá na caminhada dos negros? Bem, penso que a caminhada, a luta dos trabalhadores em organizações sindicais é uma luta de reafirmação do espaço dos negros na construção do Brasil. Porque o Brasil, como a gente enxerga nesses 525 anos, foram dados pelos negros, né? A contribuição na construção de você pensa assim, na construção civil, tiveram os negros na construção, na lapidação da pedra, né, para construir palacetes, né, na mineração. Onde pronto eles não entravam. Tá entendendo? Então, mas também na educação. Na educação, no campo da educação, também os negros contribuíram e continuam contribuindo. Então, o movimento sindical, tudo ao longo desses 525 anos de Brasil e recentemente, né, vê com alegria, né, uma demarcação de espaço temporal quando o presidente da República, né, homologa uma lei, né, dizendo que 20 de novembro é feriado nacional. Não é um feriado não trabalhado, é um feriado de reflexão. Para lembrar de quem trabalhou muito. Então é nesse sentido que os trabalhadores, e na sua ampla maioria são negros, né, estão contemplados nessa política do 20 de novembro. Doutor José Roberto Prestes Madruga, o senhor já viveu várias situações e as coisas a cada ano que passam se renovam, né? Como dizia a deputada agora, resolve-se um problema numa ponta, ele continua, existe uma persistência que parece que é perseguição, que parece que o desrespeito está sempre presente, tudo está sempre em voga e os negros seguem a sua luta desde que o Brasil foi fundado. Como é que está agora? Ele é advogado e presidente do Sindicato dos Pescadores. Meus cumprimentos a todos que nos assistem pelo canal Tendência. Então, Cláudio... Estou até emocionado.
O racismo, ele nunca acaba, ele muda, ele acontece de várias formas. As pessoas têm que entender isso, né? No modo de olhar, às vezes no modo de falar, né? Às vezes ele está ali escondido, né? As pessoas falam de outro jeito, mas nem por isso não deixa de ser uma expressão racista. Mas ele está ali, ele existe. E o Luiz ali falava há pouco tempo ali sobre um país que foi construído a muitas mãos. Mas mãos de quem? Lapidado por quem? Pelo povo negro, que muito sofreu e ainda sofre aqui nesse país. O Brasil, e assim como vários outros países, tem uma dívida conosco. Uma dívida impagável. E por mais que as pessoas falem lei de cotas, que a lei de cotas não resolve, é inconstitucional, porque todo mundo é igual, isso é uma mentira, é uma falácia. Nem mesmo a lei de cotas, que ano passado foi revista, e ainda ela permanece ativa no Brasil, pode apagar o que aconteceu conosco, com o nosso povo, com a nossa ancestralidade. Tentaram apagar a nossa história. Tentaram branquear a nossa história. E quando não conseguiram fazer isso, agora eles tentam usurpar a história da gente. O 20 de janeiro é mais do que um feriado nacional. 20 de novembro é mais do que um feriado nacional. É uma construção, que saiu também daqui do Rio Grande do Sul, Laura. Foi daqui que saiu esse feriado, foi aqui que ele foi construído. Mas a gente tem que entender que discutir consciência negra não é somente em abril ou em novembro. É todos os dias. É todos os dias. A discussão sobre racismo, sobre consciência negra, ela começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro e retorna no outro dia. Porque a gente não pode abrir mão desse debate. Abrir mão de um debate tão importante como esse é concordar que as desigualdades permaneçam, como estão. E a gente já cresceu muito. O Brasil foi muito fundo com relação a isso, com relação à promoção da igualdade racial, e a gente tem muito mais que avançar. Mais do que uma lei. É preciso dar efetividade a essas leis. E era o que a gente estava discutindo aqui hoje. E o Movimento Negro Unificado do Litoral Norte, que foi criado ano passado, e hoje está engatinhando, tem esse compromisso, de resgatar a nossa história, mas para além de resgatar a nossa história, fazer com que todos nos respeitem. E é para isso que a gente está aqui hoje. Que coisa boa, então. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, deputada. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui de volta no litoral. Muito obrigado a todos do canal Tendência, muito obrigado, Cláudio, muito obrigado a todos que vieram aqui conosco. Zumbi vive. E dizer às senhoras, os senhores, os brasileiros que vão nos assistir, que se pararmos para pensar e não precisa pensar muito, negros somos todos nós. Até o próximo.